Era uma tarde comum na praça, onde Antônio costumava passar seus dias. O sol ainda brilhava, mas o ar já começava a esfriar. Ele observava as pessoas ao redor, cada uma em seu próprio mundo, apressadas, sem tempo para notar o que acontecia ao seu redor. Antônio, com seus cabelos brancos e expressão tranquila, tinha aprendido a apreciar a calma dos seus dias de aposentadoria. De repente, uma jovem grávida, com a barriga já visivelmente grande, entrou na praça. Seu caminhar lento e cansado chamou a atenção de Antônio. Ela parecia estar lutando contra a exaustão, e o vento frio de outono não a ajudava. Ela parou perto do banco onde Antônio estava sentado, olhando para o relógio com uma expressão de preocupação. A jovem, Clara, tentou disfarçar a fadiga, mas estava claro que a gravidez avançada a estava deixando sem forças. Ela se sentou no banco ao lado de Antônio, com um suspiro de alívio, mas logo seu olhar se perdeu em um ponto distante. Antônio a observou por alguns instantes e, com um gesto gentil, se aproximou. "Posso te ajudar em algo?" perguntou ele com a voz calma, mas cheia de cuidado. Clara olhou para ele, surpresa com a gentileza de um completo estranho. Ela lhe explicou que estava aguardando um táxi, mas ele simplesmente não aparecia. A jovem estava sozinha, sem companhia para ajudá-la naquele momento difícil. Antônio percebeu que ela estava em apuros. Ele sabia que naquela condição, Clara não deveria andar sozinha muito tempo. Sem pensar, ofereceu-se para acompanhá-la até sua casa, que ficava não muito distante dali. Clara hesitou por um momento, mas, aliviada por não estar mais sozinha, aceitou a ajuda. Enquanto caminhavam juntos pela rua, Antônio ouviu atentamente o que Clara tinha a dizer. Ela contou que estava grávida de um menino e que, apesar de ter apenas 22 anos, estava enfrentando sozinha a jornada da maternidade. Seu marido havia se afastado e ela não tinha nenhum apoio familiar por perto. A solidão da jovem o tocou profundamente. Antônio sabia o que era passar por dificuldades, mas também sabia que a vida poderia ser mais suave quando alguém estendia a mão. Ele não imaginava naquele momento, mas aquele simples ato de ajuda daria início a uma mudança inesperada e profunda em sua vida. Após caminharem até a casa de Clara, que era simples e modesta, Antônio se despediu com um sorriso e uma promessa. Ele pediu que, se precisasse de algo, não hesitasse em procurá-lo. Clara, com os olhos brilhando de gratidão, agradeceu mais uma vez. Ela se sentiu aliviada por ter encontrado alguém tão gentil em um momento tão difícil. Ela não tinha certeza de como poderia enfrentar sozinha o desafio da gravidez, mas a ajuda de Antônio lhe deu um novo ânimo. Antônio, por sua vez, se sentou novamente no banco da praça, mas seus pensamentos estavam com Clara. Algo nele havia mudado. A gentileza que ele oferecera à jovem o havia tocado profundamente. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele encontro não era apenas mais uma coincidência, mas algo que estava ligado ao seu próprio destino. Ele não estava acostumado a se envolver tanto com os outros, mas Clara lhe despertara um desejo de fazer mais. Os dias seguintes passaram, e apesar de continuar com sua rotina tranquila, Antônio não conseguia tirar Clara da cabeça. Ele se perguntava se ela estava bem, se não estava sentindo dificuldade sozinha. Ele sabia o quanto as mulheres grávidas podiam se sentir vulneráveis, e a ideia de ela estar sem apoio o incomodava. Por mais que ele fosse uma pessoa de poucos desejos, agora ele tinha um anseio simples: ver Clara bem, saber que ela estava sendo cuidada. Em uma das suas caminhadas pela praça, Antônio não conseguiu resistir e decidiu ir até a casa de Clara. Mais uma vez, ele queria saber como ela estava. Quando chegou, encontrou a porta aberta e Clara, ao vê-lo, sorriu de imediato. Ela estava cansada, mas parecia tranquila, como se o fato de ter alguém com quem conversar a tivesse aliviado um pouco da pressão que estava sentindo. Eles conversaram por um bom tempo e Clara começou a se abrir mais sobre as dificuldades que enfrentava. Antônio escutava com atenção, oferecendo palavras de consolo e apoio sem pressa. Ele não queria apenas dar conselhos, ele queria mostrar que ela não estava sozinha. Sua presença simples, mas constante, fazia Clara sentir que havia algo mais em sua vida do que as dificuldades da maternidade solitária. Ela não sabia, mas
O apoio de Antônio estava começando a fazer uma diferença maior do que ela poderia imaginar. Naquele momento, uma ligação silenciosa começou a se formar entre eles. Para Clara, Antônio se tornava uma figura de confiança, alguém que não a julgava e estava ali apenas para oferecer ajuda genuína. Para Antônio, Clara representava uma oportunidade de devolver ao mundo um pouco da bondade que ele sempre acreditara ser essencial, mas que muitas vezes se perdia nas pressas da vida. À medida que os dias passavam, Antônio e Clara se viam com mais frequência. A relação entre eles, inicialmente construída sobre a ajuda simples de um homem a uma mulher grávida, começou a se aprofundar de forma inesperada. Antônio, com seu jeito calmo e gentil, se tornou uma presença constante na vida de Clara, trazendo-lhe não apenas conselhos, mas também o apoio que ela tanto necessitava. Toda vez que ele visitava Clara, sentia um laço maior sendo formado, algo que transcende o simples ato de ajudar. Ele via que, embora ela estivesse sozinha na jornada da maternidade, havia uma força dentro dela que o inspirava. Ela não se deixava abater pela dificuldade da situação, mas sempre mantinha uma esperança silenciosa, algo que tocava o coração de Antônio. Clara, por sua vez, começou a perceber o impacto que a presença de Antônio tinha em sua vida. Ele não só a ouvia, como também trazia uma paz inexplicável. Quando ele estava por perto, ela se sentia mais segura e menos sozinha, como se pudesse enfrentar os desafios da gravidez com mais coragem. Não havia julgamento, apenas uma tranquilidade que ele transmitia, e isso era tudo o que ela precisava para se sentir mais fortalecida. Em uma dessas tardes, quando a conversa entre os dois se estendeu um pouco mais, Clara decidiu convidá-lo para conhecer sua casa mais a fundo. Ela queria agradecer-lhe de uma forma mais pessoal pela ajuda, algo que ele certamente não esperava. Antônio aceitou, não pela expectativa de receber algo em troca, mas porque a conexão entre eles já se mostrava sincera. Ele nunca havia imaginado que sua vida simples, sem grandes ambições, o levaria a algo tão significativo. Quando chegaram à casa de Clara, ele pôde ver um pequeno apartamento simples, mas acolhedor. Cada canto refletia o esforço de Clara para criar um lar, apesar das dificuldades. Ela estava grávida, sem o apoio de uma família próxima, mas ainda assim se esforçava para criar um ambiente de calma e carinho para o bebê. Ao olhar ao redor, Antônio percebeu que muitas vezes o que se via externamente não refletia as lutas internas das pessoas, e foi nesse momento que ele começou a perceber que Clara não era só uma mulher grávida sem ajuda, mas uma jovem, com uma força incrível, com muito a oferecer. Antônio, tocado pela dedicação de Clara, se sentou em uma cadeira próxima e, com um sorriso sincero, disse: "Não importa o que o futuro traga, Clara. Você tem dentro de si a capacidade de superar qualquer desafio. E se precisar de alguém, você sabe que pode contar comigo." Clara, com os olhos marejados, sorriu. Ela nunca imaginara que encontraria alguém tão generoso em um momento tão difícil. Ela sabia que a ajuda de Antônio não era apenas um apoio físico, mas emocional e espiritual. E, em meio a essa conexão, algo que nenhum deles poderia prever estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre a vida de ambos. Algumas semanas depois, o bebê de Clara finalmente chegou. A gravidez, que começara com tantos desafios e incertezas, agora dava lugar a um novo capítulo, cheio de esperança e alegria. Antônio, que havia sido uma presença constante durante a gravidez de Clara, estava lá para lhe oferecer apoio nos momentos finais. Ele não sabia que aquele seria o começo de uma revelação que mudaria a vida deles para sempre. Após o nascimento, Clara parecia mais tranquila, mas ainda assim, o peso de ser mãe sozinha a incomodava. Ela já não tinha medo de enfrentar a vida, mas sentia falta de uma conexão maior com sua família. Havia momentos em que ela se perguntava sobre a mãe, sobre a família que ela nunca conheceu, e o quanto teria sido diferente se pudesse contar com mais apoio. Ela olhava para o pequeno garoto nos seus braços e se perguntava sobre suas próprias raízes. Onde estava sua família? Foi em uma dessas tardes, quando Clara teve uma visita de rotina de Antônio, que ela resolveu compartilhar.
um antigo álbum de fotos que havia encontrado no sótão. Ela o folheava com frequência, curiosa sobre as fotos antigas, mas também sentindo uma dor silenciosa ao olhar para os rostos desconhecidos. Enquanto ela mostrava as fotos a Antônio, ele ficou em silêncio por um momento, observando com mais atenção as imagens de sua filha, que Clara nem imaginava que pudesse estar naquelas páginas amareladas pelo tempo. Então, em um momento inesperado, os olhos de Antônio se arregalaram. Ele reconheceu um rosto, o rosto da mulher em uma foto antiga. A mulher era sua filha, a mesma que ele havia perdido o contato há muitos anos. E naquela foto, ele percebeu que Clara, a jovem que ele ajudara a atravessar sua gravidez, era na verdade sua neta. A revelação caiu sobre Antônio como um golpe. Ele olhou para Clara, agora com os olhos cheios de lágrimas, e disse: Clara, minha querida, você é minha neta. Eu não sabia. Não sabia que você estava aqui, que você era parte de minha vida. Clara, surpresa, olhou para ele confusa. Ela nunca imaginara que a pessoa que a ajudara durante sua gravidez tivesse uma ligação tão profunda com sua história. Ela não sabia o que dizer. As palavras pareciam insuficientes diante da intensidade do momento. A conexão que agora existia entre eles era muito mais do que simples ajuda. Era um laço de sangue perdido e reencontrado de forma inesperada. Ambos ficaram em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre o que aquela descoberta significava. Antônio, que havia perdido o contato com sua filha muito tempo atrás, agora sabia que a vida o havia levado a reencontrar, sem saber, a sua própria família. E Clara, com seu filho nos braços, descobria que tinha um avô, alguém que poderia dar-lhe o apoio familiar que ela tanto buscava. A vida, com sua forma misteriosa e cheia de surpresas, tinha juntado esses dois de uma maneira que nenhum deles jamais imaginou. O passado e o futuro agora estavam entrelaçados, e um novo capítulo estava prestes a ser escrito para ambos. Quando a revelação veio, foi como um choque elétrico para ambos. Antônio não conseguia acreditar no que acabara de descobrir. Ele olhava para Clara tentando processar a informação que acabara de ouvir. A mulher que ele havia ajudado, a jovem grávida que ele considerava uma amiga, era na verdade sua neta, fruto de uma história que ele pensava ter perdido para sempre. Clara, por sua vez, estava atônita. Ela tentava entender a magnitude daquela revelação. Sua vida, até aquele momento, parecia ser uma sequência de eventos que ela nunca conseguira controlar. Mas agora, ao olhar para Antônio e perceber que ele era seu avô, algo profundo e inexplicável aconteceu dentro dela. O vazio que ela sempre sentira, a falta de uma família, parecia estar começando a ser preenchido. Antônio, com os olhos marejados, se aproximou de Clara e colocou a mão sobre sua. Ele sabia que o que estava acontecendo era algo fora do comum, algo que transcende a lógica do dia a dia. Não havia palavras suficientes para expressar o que ele sentia. Depois de tantos anos de solidão, de tantas perdas, a vida o presenteava com uma segunda chance de ser parte da família que ele pensou que nunca mais teria. Clara, minha neta. Eu não sei como isso aconteceu, mas estou tão feliz que você tenha encontrado seu caminho até mim, disse Antônio com a voz embargada. Ele olhou para o pequeno bebê nos braços de Clara e algo mudou em seu olhar. O sentimento de perda que havia dominado por tanto tempo foi substituído por algo mais forte, o de pertencimento, o de finalmente poder ser parte de uma família, novamente. Clara, com o bebê ainda em seus braços, sorriu timidamente. Não sabia como expressar toda a gratidão que sentia por Antônio, por ele ter se tornado uma presença constante em sua vida, sem saber que tinha uma ligação tão profunda com ela. Ela agora sentia, de uma forma nova, que não estava mais sozinha. Ela tinha um avô e isso mudava tudo. O bebê, com seus olhos curiosos, parecia não entender o que acontecia, mas para Antônio e Clara, aquela pequena vida representava o começo de um novo capítulo. Ele era o elo que unia o passado e o futuro, e sua chegada tornava ainda mais preciosa a descoberta que agora haviam feito. Antônio, com as mãos trêmulas, tocou o pequeno rosto do bebê, sentindo uma alegria inesperada tomar conta de seu coração.
Ele, que pensava que já tinha vivido tudo o que a vida poderia oferecer, agora sentia que havia muito mais por vir. Ele olhou para Clara e, com um sorriso emocionado, disse: "Eu não tenho mais palavras, apenas gratidão. Agora, mais do que nunca, eu sei que a família é o maior presente que a vida pode nos dar." E assim, naquele momento silencioso e carregado de emoção, os dois começaram a entender que o futuro deles juntos seria mais forte, mais bonito e mais cheio de amor do que qualquer um dos dois jamais imaginara. O choque inicial foi seguido por uma alegria tranquila e profunda, pois agora tinham o que mais faltava: um ao outro. Com o tempo, o vínculo entre Antônio e Clara se tornava mais forte a cada dia. O que começou com um simples gesto de ajuda se transformou em uma amizade profunda e, ao mesmo tempo, em uma reconciliação de um passado perdido. Antônio, que durante anos se sentiu distante de sua família, agora tinha a oportunidade de reviver a paternidade e, de certa forma, a grandiosidade de ser avô. Clara, por sua vez, experimentava uma sensação de pertencimento que ela nunca soubera que faltava em sua vida. Clara, agora com o bebê nos braços, sentia que a chegada de seu filho não só havia mudado sua vida, mas também a de Antônio. Ela passou a convidá-lo para visitar com mais frequência, e os dois passavam horas conversando, rindo e compartilhando histórias. Era como se o tempo tivesse apagado as distâncias que a vida os havia forçado a criar. Antônio, por sua parte, era um avô paciente e afetuoso. Ele adorava olhar para o bebê e sentir o calor da vida jovem. Às vezes, ele se via tocando o pequeno rosto da criança, como se ao tocá-lo pudesse fazer as pazes com as memórias de sua filha que ele havia perdido há tantos anos. Ele também começou a sentir uma nova energia, uma renovação daquilo que havia se perdido na sua vida, o senso de propósito. Agora, mais do que nunca, ele entendia o significado de legado e como a continuidade de uma família é capaz de trazer luz mesmo nos momentos mais sombrios. Clara, que antes se sentia solitária, agora encontrava consolo na presença de Antônio. Ele a ajudava não apenas com os cuidados do bebê, mas também com o apoio emocional que ela tanto precisava. Seus pais haviam falecido quando ela ainda era jovem, e ela nunca teve a chance de crescer com a família que desejava. Mas agora, ela tinha Antônio. E isso fazia toda a diferença. Ela sentia que sua vida tinha tomado um rumo inesperado, mas muito mais feliz do que ela jamais imaginara. Os dois passavam tardes conversando sobre o que o futuro reservava para o bebê e como poderiam, juntos, garantir que ele tivesse uma vida cheia de amor, segurança e, mais importante, uma conexão verdadeira com a família. A cada encontro, Clara se sentia mais segura, como se o apoio de Antônio fosse o alicerce para que ela pudesse crescer e criar seu filho de maneira plena. Ela sabia que, apesar de todos os obstáculos, ela não estava mais sozinha. Antônio, ao observar o bebê crescendo, sentiu a vida lhe oferecendo algo que ele jamais pensou que experimentaria novamente. A chance de ser avô, de ensinar, de dar o tipo de apoio que ele havia desejado oferecer à sua própria filha. Ele sabia que o futuro seria desafiador, mas também acreditava que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O que mais poderia desejar senão isso? Uma segunda chance para fazer as coisas certo, para ser parte de uma família que ele pensava ter perdido para sempre. Clara olhou para o avô e com um sorriso disse: "Eu nunca pensei que encontrar alguém assim, alguém tão importante, fosse acontecer de forma tão inesperada. Obrigada por tudo, Antônio. Agora, eu sei o que é ter uma família." E com isso, as duas vidas que antes haviam se cruzado de maneira inesperada, agora estavam irremediavelmente unidas. O futuro deles, embora ainda cheio de desafios, parecia mais claro e cheio de possibilidades do que nunca. Com o passar dos meses, Antônio começou a perceber mudanças significativas em sua vida. A chegada de Clara e do bebê trouxe consigo uma energia renovadora. Ele se sentia mais vivo do que nunca, algo que ele não imaginava ser possível em seus anos de aposentadoria. Antes, seus dias eram calmos, rotineiros, mas agora ele se via envolvido em uma dinâmica familiar que lhe proporcionava uma alegria simples, mas profunda. Antônio passava mais tempo com Clara e o bebê,
participando ativamente da rotina da casa. Ele ajudava a cuidar do pequeno, trocando fraldas, dando mamadeira e, mais importante, oferecendo conselhos valiosos sobre a vida. Ele sabia que tinha experiências para compartilhar, que sua sabedoria poderia ser uma fonte de apoio, não apenas para Clara, mas para o bebê quando chegasse o momento. Ele também começava a refletir sobre o que significava ser avô. Ele nunca imaginara que teria essa chance, pois o distanciamento com sua filha, por muitos anos, o fez acreditar que nunca mais teria a oportunidade de ser parte de uma família. No entanto, a vida, com seus caminhos misteriosos, o havia surpreendido. Ele se sentia grato por essa segunda chance e sabia que, embora a perda de sua filha fosse algo irrecuperável, ele ainda poderia criar algo bonito com Clara e seu neto. Transformação em Antônio não se limitava apenas ao seu papel como avô. Ele estava se tornando uma pessoa mais aberta, mais conectada com o mundo ao seu redor. Antes, ele se limitava a observar a vida passar de longe. Mas agora ele estava ativamente participando da história daqueles que o cercavam. Ele não via mais a vida como uma espera passiva, mas como uma oportunidade de contribuir, de fazer a diferença, de ensinar e aprender. Clara, por sua vez, notava a mudança em Antônio. Ele estava mais presente, mais alegre, mais envolvido. Ele se tornara não só um apoio emocional, mas também uma fonte de sabedoria que ela poderia confiar. Ela nunca imaginara que ele fosse capaz de preencher a lacuna que ela sentia em sua vida. Mas, de alguma forma, ele estava fazendo exatamente isso. Ela o via não apenas como um avô, mas como alguém que realmente a ajudava a entender a beleza da vida, mesmo com todas as suas dificuldades. Um dia, enquanto caminhavam pelo jardim da casa de Clara, Antônio olhou para o céu e disse, com um sorriso sereno: "A vida tem seus caminhos tortuosos, mas de alguma forma ela nos guia para onde precisamos estar. Eu nunca pensei que um dia teria a chance de ser avô, mas aqui estou, e sinto que estou exatamente onde deveria estar." Clara sorriu ao ouvir as palavras de Antônio, sentindo uma conexão mais forte do que nunca com ele. Ela sabia que, apesar dos desafios e das perdas que haviam marcado a vida de ambos, o que eles haviam encontrado agora era algo inestimável. Juntos eles haviam criado um novo começo, uma nova família, e com ela a promessa de que poderiam enfrentar qualquer coisa que a vida trouxesse. O tempo foi passando, e com ele, a vida de Antônio e Clara se fortalecia de maneira surpreendente. Clara, que começara sua jornada com um bebê nos braços e a incerteza sobre o futuro, agora se sentia mais confiante. Ela tinha Antônio ao seu lado, e isso fazia toda a diferença. Ele, por sua vez, nunca imaginou que aos seus anos de vida poderia experimentar uma felicidade tão profunda, algo que parecia ter sido perdido na juventude, mas que agora reaparecia em sua forma mais pura. O bebê, que antes parecia uma promessa distante, agora era a razão de todos os seus esforços. Ele crescia saudável e alegre, e cada dia trazia uma nova descoberta. Antônio, com seus olhos sábios e gentis, olhava para o pequeno e via nele não só o futuro, mas a continuidade de sua própria história. Ele tinha a sensação de que, por meio daquele bebê, ele estava deixando algo duradouro no mundo, algo que seria passado para as gerações futuras. Antônio e Clara começaram a criar novas tradições em família. Juntos, visitavam os lugares que ela gostava, faziam pequenos passeios aos domingos e passavam as tardes conversando sobre sonhos e esperanças. Clara, que antes pensava que a solidão seria sua única companheira, agora se via rodeada por uma presença constante e acolhedora. Antônio tornou-se mais do que um avô. Ele era a figura paterna que ela nunca teve, o amigo que ela tanto precisou e a âncora que a segurava nos momentos de dúvida. A cada visita, Antônio sentia mais alegria em fazer parte da vida de Clara e de seu neto. Ele não apenas cuidava do bebê, mas também o ensinava sobre o mundo de maneira simples e profunda. Ele compartilhava histórias de sua juventude, de como enfrentou desafios e as lições que aprendeu ao longo de sua vida. Cada palavra sua era uma ponte entre o passado e o futuro, e Clara sabia que essas histórias seriam valiosas para o crescimento de seu filho. O mais surpreendente para Antônio
Era a sensação de que sua vida, que antes parecia ter chegado ao fim de sua trajetória, agora estava começando um novo capítulo. Ele entendia que, mesmo com a dor das perdas que experimentou, havia sempre espaço para novos começos. Ele encontrou um novo propósito, e esse propósito estava naqueles momentos simples, mas cheios de significado, passados ao lado de Clara, seu neto. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo jardim, Antônio olhou para Clara e, com um sorriso sereno, disse: "Nunca imaginei que o final de minha história teria esse tipo de recomeço. Encontrar você e o pequeno foi o que faltava na minha vida." Clara, com o bebê no colo, sorriu de volta, com a certeza de que, às vezes, as reviravoltas da vida nos surpreendem de formas que nunca imaginamos. Ela, que sentia que tinha sido rejeitada pelo destino, agora sabia que ele tinha algo belo reservado para ela. E juntos, com Antônio e seu filho, eles começavam a construir um novo futuro repleto de esperança, amor e a certeza de que, no final das contas, a vida sempre tem algo bom a oferecer, mesmo nas situações mais inesperadas. Com o tempo, Clara começou a refletir mais sobre sua vida e sobre tudo o que havia acontecido para chegar até aquele ponto. Ela se lembrava de como se sentia perdida, sem rumo, antes de conhecer Antônio. Naquele momento, ela percebeu que, além de ser avô, Antônio estava ali também para ser uma espécie de guia, alguém que a ajudava a enxergar a vida sob uma nova perspectiva. A maneira como ele a tratava com paciência, amor e compreensão, mesmo após tantos anos de solidão, tocou profundamente seu coração. Ela se sentia eternamente grata por ele ter entrado em sua vida, mas também sabia que tinha cometido muitos erros ao longo dos anos. A solidão que sentia, a falta de uma família, a escolha de um relacionamento que a deixou sozinha na gravidez, tudo isso pesava em seu peito, mas de alguma forma a presença de Antônio lhe dava forças para ver que os erros do passado não a definiriam. Um dia, enquanto sentava à mesa com Antônio, Clara não pôde deixar de falar sobre o que estava em sua mente. Ela sabia que, ao reconhecer seus erros, poderia encontrar um caminho de cura para si mesma. O bebê, agora começando a engatinhar, estava ao seu lado, e Clara sentiu que este era o momento perfeito para se abrir. "Antônio", começou ela, com uma expressão pensativa, "eu passei tanto tempo me sentindo sozinha e cheia de culpas, achando que não tinha mais jeito para mim. Mas agora, olhando para tudo o que aconteceu, percebo que a vida é feita de erros, e eu não posso mais me punir por eles. Preciso aceitar e aprender. Eu fiz escolhas erradas. Mas agora, com você e com o meu filho, eu posso corrigir o rumo." Antônio, que sempre tinha um olhar atento e tranquilo, a observou por um momento antes de responder. Ele sabia que Clara estava em um processo de autodescoberta e cura. Ele também entendia que o maior presente que ela poderia dar a si mesma era o perdão. A vida muitas vezes nos ensina por meio das dificuldades, e Clara estava finalmente compreendendo isso. "Todos nós cometemos erros, Clara. O importante é que você está agora fazendo o que é certo, e isso é o que mais importa. Ninguém é perfeito, mas temos a chance todos os dias de melhorar e aprender. Olhe para o seu filho. Ele é a prova de que, mesmo quando nos sentimos perdidos, a vida sempre tem uma maneira de nos trazer algo belo, algo que nos dá esperança. Não há erros que não possam ser superados quando decidimos seguir em frente com o coração aberto." Clara sorriu, sentindo as palavras de Antônio se firmarem dentro dela como um bálsamo. Ela sabia que ainda havia desafios pela frente, mas agora sentia que estava mais preparada para enfrentá-los. O apoio de Antônio, a presença constante dele e o amor incondicional que ela tinha por seu filho eram os alicerces sobre os quais ela poderia construir uma vida melhor. E com isso, ela entendeu que a verdadeira transformação não vinha de ser perfeita, mas de aprender com os erros, perdoar a si mesma e continuar em frente, com coragem e confiança no futuro. "Obrigada, Antônio", disse Clara, olhando para ele com gratidão. "Não sabia que, ao te ajudar naquele dia, eu estaria recebendo tanto em troca. Você me deu algo que nunca soube que precisava. A chance de começar de novo." Antônio sorriu de volta, seus olhos brilhando com a satisfação de ver Clara evoluindo.
Ele sabia que, ao ajudá-la, ele também estava se curando. A vida tinha, de fato, seus próprios caminhos para nos ensinar o que realmente importa: amor, perdão e a coragem de continuar. E com isso, a jornada de Clara, Antônio e o pequeno bebê ganhavam novos contornos mais leves, mais claros. Eles estavam finalmente construindo juntos um novo começo. Com o tempo, as coisas começaram a se encaixar de maneira mais tranquila e harmoniosa. Clara, com o apoio constante de Antônio, se sentia mais preparada para enfrentar os desafios da maternidade e da vida. Ela olhava para o bebê com um amor tão profundo e cheio de gratidão que mal podia acreditar como sua vida havia mudado de forma tão radical. A chegada de seu filho, embora inicialmente fonte de incertezas, agora se tornava a maior bênção em sua vida. E ao seu lado, Antônio, que havia se tornado um avô dedicado, estava sempre pronto para oferecer o suporte e a sabedoria de quem já tinha vivido muito. Antônio, por sua vez, sentia que, ao lado de Clara, ele também estava ganhando uma nova perspectiva sobre a vida. Ele, que antes se via como um homem que já havia passado por tudo, agora se dava conta de que sempre há espaço para aprender mais, para se reinventar. Ele se via cada vez mais envolvido nas pequenas alegrias do dia a dia. As risadas do bebê, os momentos tranquilos com Clara, as histórias que compartilhavam durante as refeições. Era como se, de alguma forma, ele estivesse revivendo a paternidade, e isso o preenchia de uma maneira que ele nunca imaginou. Clara começou a sair mais de casa, participar de eventos comunitários e até encontrar novas amizades. O apoio de Antônio a fez se sentir mais confiante, e ela agora acreditava que poderia criar seu filho de maneira plena, sem medo das dificuldades que haviam marcado seu passado. Ela estava aprendendo a confiar não apenas em si mesma, mas também na vida, entendendo que, às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam aos lugares mais bonitos. Com o passar dos meses, o bebê foi crescendo, engatinhando, sorrindo e, finalmente, dando seus primeiros passos. Antônio, com seu olhar orgulhoso, acompanhava cada avanço, como se o pequeno fosse o maior presente que a vida poderia ter dado. Ele sempre falava para Clara que aquele menino não era apenas uma parte do futuro, mas um símbolo de tudo o que havia sido superado até ali. Um futuro brilhante, cheio de possibilidades. Em uma tarde tranquila, enquanto o bebê brincava no jardim, Clara se aproximou de Antônio e, com um sorriso genuíno, disse: "Eu não sei onde eu estaria sem você, Antônio. Você me deu uma nova perspectiva sobre o que é ser família. Eu pensava que a minha vida estava toda arruinada, mas agora vejo que, por mais que o caminho tenha sido difícil, ele me levou até você, até o meu filho, até a verdadeira felicidade." Antônio, com uma leveza no coração, respondeu: "A felicidade, Clara, não está em encontrar o caminho perfeito. Está em saber que, mesmo nos momentos mais difíceis, a vida sempre encontra uma maneira de nos surpreender. Às vezes, só precisamos de um pouco de fé para acreditar que o melhor ainda está por vir." Eles se olharam em silêncio, e nesse momento, ambos sabiam que a vida que haviam construído juntos tinha algo de especial, de único. Não era uma vida sem desafios, mas era uma vida onde o amor, a gratidão e a conexão verdadeira com o outro eram os pilares que o sustentavam. Eles estavam prontos para o que o futuro reservasse, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. O tempo continuava a passar e a transformação na vida de Clara e Antônio se tornava mais profunda a cada dia. A relação deles, que começou de forma inesperada e simples, agora se tornava uma verdadeira aliança, construída com base no amor, respeito e compreensão. Eles não eram apenas avô e neta, eram amigos, companheiros e, acima de tudo, pessoas que haviam encontrado força um no outro. Clara começou a sentir que estava mais segura do que nunca. Ela passou a confiar em seu próprio instinto como mãe. Sabia que poderia enfrentar qualquer adversidade porque não estava mais sozinha. O apoio incondicional de Antônio a ajudava a enxergar que ela havia encontrado não só um avô, mas também um guia, alguém que não a julgava e sempre a ajudava a ver a vida de uma perspectiva mais tranquila e equilibrada. A presença dele trouxe a ela uma sensação de estabilidade
que ela não sabia que precisava até então. Com o tempo, Clara percebeu que não apenas o bebê, mas ela também estava crescendo. Antônio a incentivava a se abrir para o mundo, a buscar suas próprias aspirações e não se prender ao medo do futuro. Ele lhe dizia frequentemente que a vida não tinha um único caminho certo, mas que cada escolha que ela fizesse a aproximaria mais de quem ela realmente era. E por mais simples que fosse o conselho, Clara sabia que ele estava certo. Foi então que um dia, ao conversar sobre o futuro, Clara fez uma proposta inesperada para Antônio. Ela o convidou para se juntar a ela em uma iniciativa que estava começando a desenhar. Um projeto de apoio a mulheres grávidas que enfrentam dificuldades, inspirado em sua própria jornada. Clara sentia que a experiência de ter superado suas dificuldades e agora ter Antônio ao seu lado era algo que deveria ser compartilhado com outras mulheres que estavam vivendo situações semelhantes. Antônio, surpreso, olhou para Clara com um sorriso cheio de orgulho. Ele sabia que ela estava pronta para dar esse passo. Ela havia se transformado em uma mulher forte, corajosa e cheia de amor. Ele então olhou para ela e disse: Clara, você tem mais força do que imagina. E sim, eu estarei ao seu lado nesse projeto. Você não vai estar sozinha. Juntos, podemos ajudar a transformar a vida de outras mulheres da mesma forma que você transformou a minha. A partir daquele dia, eles começaram a trabalhar no projeto, planejando como poderiam ajudar mulheres grávidas a se sentirem apoiadas, seguras e empoderadas durante a maternidade. O que começou como uma simples ideia de Clara, logo se tornou uma missão compartilhada entre avô e neta, ambos imbuídos do desejo de retribuir ao mundo o que a vida lhes havia dado: amor, apoio e a chance de recomeçar. O projeto, embora desafiador, trouxe uma sensação de propósito para ambos. Clara sentia que sua vida agora tinha um objetivo maior, algo que ultrapassava sua própria história, enquanto Antônio sentia que, pela primeira vez em muitos anos, ele estava verdadeiramente sendo parte de algo importante. Eles não apenas estavam criando uma oportunidade de ajudar outras mulheres, mas estavam também reforçando os laços entre si, criando algo duradouro que seria transmitido a gerações futuras. E assim, com o apoio de Antônio, Clara começou a sentir que, finalmente, tinha encontrado o seu lugar no mundo, e que seu papel como mãe e filha agora se ampliava para algo ainda mais grandioso: a construção de uma rede de apoio para outras mulheres, cheia de amor e esperança, como ela própria havia recebido. Com o projeto em andamento, Clara e Antônio começaram a ver os frutos do trabalho que haviam plantado juntos. O apoio que eles proporcionaram a outras mulheres grávidas e mães em dificuldades não só transformou as vidas dessas mulheres, mas também fortaleceu ainda mais os laços entre eles. As sessões de apoio, as reuniões e os encontros se tornaram momentos especiais, onde Clara compartilhava sua própria jornada e Antônio oferecia palavras de sabedoria adquiridas ao longo de sua vida. Para Clara, o impacto foi profundo. Ela finalmente entendia o poder da comunidade, o quanto era importante se unir para ajudar uns aos outros. O projeto tornou-se mais do que uma simples iniciativa, era uma missão de vida. Ela passou a ver cada mulher que ela ajudava como uma extensão de sua própria história. Elas eram todas parte de um ciclo de apoio e cura que começava com a sua própria transformação. Antônio, por outro lado, descobriu algo que jamais imaginara. A verdadeira recompensa não estava naquilo que ele havia feito no passado, mas no que estava construindo no presente. Ele, que um dia pensou ter passado o melhor de sua vida, agora se via renovado, sentindo-se mais vivo e útil do que nunca. Ele acreditava que, ao dar a mão a Clara e a todas as mulheres que participavam do projeto, estava deixando algo duradouro no mundo. Ele sabia que suas ações agora tinham um impacto direto na vida de muitas pessoas, e isso era mais do que ele jamais poderia ter imaginado. O projeto foi crescendo, e logo outras pessoas começaram a se juntar à causa. O trabalho deles inspirou outros a olhar para a maternidade com mais empatia, a oferecer apoio real e contínuo para quem precisava. Mulheres que antes se sentiam sozinhas e sem direção
Começaram a encontrar força e confiança em si mesmas, e isso, mais do que qualquer coisa, deu a Clara e Antônio uma sensação de missão cumprida. O bebê, agora crescendo, tornou-se o símbolo de tudo o que haviam superado juntos. Ele era o elo que unia passado e futuro, a prova de que, mesmo nas situações mais inesperadas, algo belo poderia surgir. Clara o olhava com olhos cheios de amor e esperança, e Antônio, com um sorriso orgulhoso, sabia que ao lado deles o futuro seria brilhante. Em uma tarde, quando estavam todos reunidos no centro comunitário, Clara olhou para Antônio e, com uma voz cheia de gratidão, disse: "Não teria sido possível sem você. Você me deu não apenas o apoio para enfrentar minha vida, mas também a chance de dar algo de volta ao mundo. Agora, com esse projeto, podemos continuar a ajudar tantas mulheres que, como eu, precisam de uma mão amiga." Antônio, com um sorriso leve e tranquilo, respondeu: "Clara, a verdadeira recompensa é ver você florescer. Você encontrou seu propósito e, ao fazer isso, ajudou muitas outras mulheres a encontrarem o delas. O que fizemos juntos é apenas o começo. E acredite, o impacto disso será sentido por muitas gerações." E assim, com a confiança que só o amor genuíno pode proporcionar, Clara e Antônio seguiram em frente, sabendo que haviam encontrado algo maior do que eles mesmos, o poder de transformar vidas e deixar um legado de apoio e compaixão para o futuro.